Você cuida de alguém e tem medo que ele perca a memória? Ou tem alguém na sua família com Alzheimer e vive se perguntando se dá para fazer algo por você mesmo? Então, este vídeo é para você. Eu sou Bárbara Cabral, terapeuta ocupacional, doutora em Ciências da Reabilitação, especialista em gerontologia. Trabalho com pessoas idosas e seus familiares há anos e aqui a gente fala sobre envelhecimento e cuidado com leveza, base científica e muito respeito por quem envelhece. No final de julho, aconteceu o AAIC 2025, o maior congresso do mundo sobre demências. E os estudos apresentados lá trouxeram uma boa notícia. Sim, tem como cuidar da memória antes dos sintomas. E melhor, tem muita coisa simples do dia a dia que a gente pode fazer para ajudar nisso. Eu sei como pode ser difícil lidar com a perda de memória e também a angústia que a gente sente ao pensar que um dia pode ter dificuldades de memória. Mas também eu sei que existem caminhos reais para cuidar do nosso cérebro, da nossa cognição, antes que a gente adoeça. Vamos conversar mais sobre isso agora? Nós vamos começar pela América Latina. O estudo chamado Latam Fingers foi feito em 12 países latino-americanos, inclusive o Brasil. Ele está ainda em andamento e os pesquisadores acompanham pessoas com risco aumentado de demência que passaram a cuidar da saúde de uma forma combinada. Combinada como? Com uma alimentação equilibrada, atividade física regular, estímulo cognitivo e controle de doenças como hipertensão e diabetes. E os resultados até agora mostram que isso é viável, seguro e realmente pode ajudar o nosso cérebro. Agora vamos lá para os Estados Unidos. Durante o AAIC 2025, que aconteceu este ano lá no Canadá, que, como eu falei, é o maior congresso do mundo sobre demências, foram apresentados os primeiros resultados do estudo US Pointer. Mais de 2.000 pessoas foram acompanhadas por 2 anos lá nos Estados Unidos. E mais uma vez, o foco estava no estilo de vida saudável. Exercício físico regular, alimentação saudável, atividades que estimulam o cérebro e monitoramento da saúde. E adivinha o que os dados desse estudo também mostraram? Isso mesmo que você deve estar pensando, que mudanças simples, feitas com acompanhamento e continuidade, ajudam a proteger o cérebro e podem até mesmo adiar os sintomas da demência. Mas essa ideia de mudança de estilo de vida, combinando vários cuidados com a saúde, ela não é nova. Em 2014, lá na Finlândia, foi feito o Finger Study, que é o primeiro grande estudo que mostrou que é possível sim proteger a cognição de pessoas com risco aumentado para desenvolver demência. E o nome é Finger, porque em inglês isso significa dedo. E a ideia é justamente essa: mostrar na ponta de cada dedo o que pode ser feito para cuidar do cérebro. Então, cada dedo seria, primeiro, orientação nutricional, exercício físico, treino cognitivo, atividades sociais e controle de fatores de risco como pressão alta e diabetes. Esse modelo foi tão bem sucedido que hoje existe até uma aliança internacional chamada WW Fingers, que em inglês seria World Wide Fingers, que quer dizer uma aliança mesmo global desse estudo Fingers. Eles seguem então a mesma proposta, ou seja, tem gente no mundo todo estudando formas simples, acessíveis e eficazes de cuidar da cognição, da nossa memória. E o que isso muda para você que está aí do outro lado da tela? Isso significa que dá para começar agora, que nunca é tarde, sem precisar esperar por sinais graves ou que um diagnóstico de fato aconteça. Então, se você tem 50 anos e mais, especialmente aquelas pessoas que já passaram dos 60 anos de idade, e também se tem casos de demência na família, ou simplesmente você quer cuidar da sua saúde cerebral, que também é excelente, aqui vão algumas orientações de acordo com os estudos mais recentes que a gente tem. Primeiro ponto é praticar atividade física. Não importa qual, o importante é você começar. E depois que começar,
Tenha constância, mantenha seu corpo em atividade. Ainda que você não tenha o hábito, faça da atividade física como se fosse um remédio. Remédio não é assim, a gente tem que tomar e pronto. A atividade física tem que ser entendida dessa forma, a gente tem que fazer e pronto. E aos poucos, claro, esse hábito vai se tornar prazeroso, porque a gente vai observar esses ganhos. Segundo ponto, faça algo que estimule o seu cérebro, algo que tenha sentido para você. Seja um jogo, uma leitura, uma atividade em grupo. Inclusive, você pode variar os estímulos. Um dia de leitura, no outro fazer pequenos reparos em casa, em outro uma atividade manual, um artesanato e assim por diante. De novo, aqui a questão fundamental é a constância. Cuide também da sua alimentação. Menos sal, menos gordura, mais frutas, verduras, vegetais, alimentos naturais. E se for difícil para você começar, procure uma ajuda de um nutricionista, que é um excelente profissional, é o profissional mais capacitado para ajudar nisso. Outro ponto é, mantenha a sua saúde em dia. Controlar a pressão, o colesterol, reduzir, o consumo de açúcar, tudo isso influencia também no cérebro. Então, se você já tiver condições como diabetes ou pressão alta, faça o controle regular e procure um médico especialista como geriatra ou faça o controle no centro de saúde de referência. Um último ponto é durma bem e cuide da sua saúde mental. O estresse crônico, também afeta a memória. Mantenha, dessa forma, contato social. Você não precisa se reunir com uma turma enorme todos os dias, ou toda semana, se isso não fizer o seu estilo. Mas ligue para um irmão ou irmã, um filho ou um neto, converse com pessoas que você gosta e que te fazem sentir bem. Mande mensagens e, principalmente, marque um encontro presencial. Nada substitui os encontros presenciais. E se você é jovem, é neto ou neta, filho ou filha, aproveite para fazer contato com as pessoas mais velhas da sua família que estão ao seu redor. É bom para elas e também para você. O encontro entre diferentes gerações é poderoso para os dois lados. E por fim, eu quero lembrar você que a demência ainda não tem cura, mas a gente já sabe que tem como cuidar da memória e da qualidade de vida, tendo ou não o diagnóstico. E mesmo quando ela acontece, a vida continua, com apoio, com cuidado, com sentido. Lembre-se, a vida não termina com o diagnóstico de demência. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que também gostaria de ouvir sobre isso, sobre esse tema, e me conta aqui nos comentários o que você faz para cuidar da sua saúde cerebral. E não se esqueça, se inscreve no canal e continue aqui, que nós conversamos sobre envelhecimento, memória, cuidado e uma vida com mais presença e significado. Até o próximo vídeo!